Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Milena Luiz, de Língua Portuguesa, das turmas 801 e 802 da Escola Municipal Dr. Newton Alves em Atafona. Essa semana nosso estudo será voltado para verbos. É uma revisão de alguns conteúdos que vocês já viram ao longo dos anos, não só no ano passado. Nós vamos focar especificamente em algumas questões relacionadas aos verbos. Verbo é aquela palavra, como eu falei, um conteúdo um pouquinho extenso, é aquela palavra que serve para, que pode ser classificada, de acordo com as três pessoas do discurso, que é a pessoa com quem fala, a pessoa, ou melhor, a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Ela pode ter uma flexão de número, singular e plural, de pessoa, como eu já falei, primeira, segunda e terceira, e tempo, presente, passado e futuro. Também tem os modos indicativo, subjuntivo e imperativo, mas nós vamos nos fixar apenas em algumas classificações dos verbos. Vamos lá, classificação dos verbos. Considerando-se as flexões, variações de forma, porque os verbos sofrem várias flexões, que os verbos podem apresentar quando são conjugados, eles se classificam em 5 tipos: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Nós vamos focar em quais? Nos irregulares, nos anômalos, nos defectivos e nos abundantes. Basicamente é o seguinte: regular são aqueles que seguem o padrão, o paradigma de conjugação. Eu pego o modelo lá, cantar, que é da primeira conjugação, terminada em AR, vender, que é o modelo da segunda conjugação, terminada em ER, partir, que é o modelo da terceira conjugação, terminada em R. Todos os verbos terminados em AR, todos os verbos terminados em ER e todos os verbos terminados em IR seguirão esse padrão. Então, esses são chamados os verbos regulares. Os irregulares são aqueles que sofrem ou sofrerão alguma alteração no radical ao longo dessas classificações, dessas conjugações. Por isso, eles são chamados de irregulares. Já os anômalos são aqueles que apresentam bastantes diferenças na hora de apresentar o radical. Por exemplo, o exemplo mais clássico é o verbo ser. Eu sou, eu fui, eu era. Olha como que o radical muda. Então, ele é um verbo anômalo. Defectivo é o verbo que, entre aspas, tem defeito. Ele vem com menos classificações, ele não possui todas as conjugações. Um exemplo clássico também é o verbo falir. Ele não existe na primeira pessoa do presente do indicativo. Existe nós falimos no plural, mas eu não posso falir a mim mesmo. Eu não existe, eu falo. Eu falo é o verbo falar e eu falho é o verbo falhar. Então, a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo falir não existe, por isso ele é um verbo defectivo. E, consequentemente, todas as formas que são derivadas da primeira pessoa do presente indicativo, como subjuntivo, imperativo, não vão existir por conta dessa falha do verbo, desse defeito do verbo. E abundante, ao contrário do defectivo, é aquele que tem duas formas. Geralmente, essas formas são encontradas no particípio. Existe o particípio regular e o particípio irregular. Nós temos, por exemplo, o verbo ganhar. O particípio regular é o ganhado, mas também existe o irregular, que é o ganho. Então, a gente vai saber quando utilizar. Verbos regulares versus os verbos irregulares. Então, regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e terminações seguem o modelo de sua conjugação, como eu expliquei anteriormente. Eles vão seguir o paradigma. Os irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical e ou desinências. Mesmo que sejam alterações pequenas, mas mudou alguma coisa, já faz com que ele seja irregular. Defectivo é aquele imperfeito, defeituoso. São aqueles verbos aos quais faltam algumas formas. É o caso de alguns, por exemplo, verbos impessoais que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido. Verbo haver no sentido de existir. Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. No Canadá, neva muito nesta época do ano. Havia muitos alunos na cantina. Faz 10 anos que não te vejo. Então, as outras formas, no caso, não existem, porque ele é um verbo que indica o fenômeno da natureza.
Verbos anômalos são aqueles que durante a conjugação apresentam transformações profundas no radical. Os verbos ser e ir são os únicos verbos irregulares chamados de anômalos, porque eles mudam demais. É uma conjugação que a gente tem que ter muito cuidado. No verbo ser existem radicais diferentes. Sou, és, era, fui. O mesmo acontece com o verbo ir, que apresenta as formas vou, fui e irei. Verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso ocorre geralmente no particípio, que tem uma forma regular e uma forma irregular, uma forma curta. Emprego do verbo abundante. Normalmente usa-se o particípio regular, que é aquele terminado em DO, com os verbos auxiliares ter e haver. Exemplo: eu não havia expressado minha gratidão. Então, ter e haver. Eu não tinha, muita gente pensa que é errado, mas não é certo. Eu tinha ganhado um presente. Não é eu tinha ganho, tá? Eu tinha ganhado um presente. Eu tinha emprestado um presente. É o correto, porque o auxiliar é o ter. A forma curta e irregular é usada com os verbos ser e estar. Minha gratidão não será expressa por palavras. Aqui eu não poderia falar não será expressada por palavras, porque o auxiliar é um verbo ser, ok? Mais uma vez aqui o emprego do verbo abundante. Eu já havia limpado a cozinha. Olha só, o verbo haver. Eu não posso falar eu já havia limpo a cozinha. A cozinha foi limpa por mim, porque aqui é o verbo ser. Eu não posso falar a cozinha foi limpada por mim, fica bem estranho. A cozinheira tinha acendido o forno. Como o verbo é o ter, eu não posso falar a cozinheira tinha aceso o forno, ok? Já que a fogueira de São João foi acesa pelos rapazes da festa. Como o auxiliar é o foi, que no caso é o verbo ser, aí sim eu utilizo o particípio irregular. Então, essas foram as orientações da semana. Espero poder ter ajudado a vocês. Olhem o conteúdo que já está disponível no portal. Temos atividades lá também. Espero que vocês consigam responder. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá bom? Cuidem-se e fiquem com Deus.